Paz do Senhor Jesus, nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 3, que diz assim: Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Olha que interessante, hein? O que tem de errado em lavar a mão antes de comer? Nada. Lavar a mão antes de comer nada mais é do que uma regra básica de higiene pessoal, que vai favorecer a nossa saúde. Isso nos nossos dias hoje, como naquela época de Jesus. Então já se tinha um entendimento que muitas doenças, enfermidades, muitos mal-estar que vinham sobre a vida das pessoas era devido à alimentação, à comida, à bebida. Muitas vezes a água não passava por um filtro, a água às vezes era contaminada por alguma coisa, e ao ingerir esses alimentos, essas bebidas, as pessoas começavam a passar mal. Naquela época não tinha os remédios que nós temos hoje, não tinha a ciência que nós temos hoje, mas eles já sabiam que pela alimentação doenças vinham, pessoas passavam mal. Paulo dá um conselho a Timóteo: não beba da água dessa cidade aí, que essa água está contaminada, tem um monte de gente passando mal, bebe um pouquinho ali de vinho, para você não passar mal com aquela água. Então, desde a época de Jesus já havia regras sanitárias. Ou melhor, quando o povo sai do Egito, cerca de 3 milhões de pessoas, e começa ali a andar naquele deserto por cerca de 40 anos, Deus estabelece regras sanitárias. Os mandamentos de Deus não é só os 10 mandamentos de Êxodo 20. Ali, além deles, você tem outros mandamentos, mandamentos de convivência social, você tem mandamentos que são relacionados à forma de se cultuar, à forma de se conviver com as pessoas e à forma de manter a saúde em meio a 3 milhões de pessoas vivendo juntas. Então, alguns alimentos são considerados impuros, outros já são aptos para consumo, e quem foi determinando isso foi Deus, de acordo com aquela necessidade social e sanitária da época. Agora nós temos aqui um relato de que existia uma tradição que todos os judeus, inclusive os fariseus e os escribas, eles observavam, que era de se lavar as mãos. Então isso era uma tradição, era algo que vai sendo passado de pai para filho, que vai sendo observado, vai sendo ensinado. Muitas vezes, quando as pessoas não observam, elas são corrigidas para o seu próprio bem. Isso é uma regra que traz o bem, é uma prevenção. Porém, eles estavam com o intuito de maldade. Então, eles vinham aqui e viam aqueles discípulos quebrando a tradição. A tradição não era uma lei, quebrando a tradição e comendo sem lavar as mãos. E o interessante é que quando a gente não tem do que acusar uma pessoa, a gente inventa. Aqueles que querem nos acusar, eles inventam. E nós temos que ficar atentos com isso, porque nem todas as coisas que nós fazemos agradam as pessoas. Na verdade, quando nós fazemos as coisas pro reino de Deus, quando nós temos uma postura de um cidadão do céu, muitas pessoas às vezes são perseguidas. Mas eu não estou pregando Jesus Cristo, eu não estou falando de Jesus e estou sendo perseguida. Mas se você é um cidadão do céu, se você tem uma postura aqui na terra de cidadão do céu, de não se vender, de dar a palavra e não voltar atrás, de ser uma pessoa justa, certa, reta, de praticar e zelar pela justiça, de não querer fazer a coisa errada, você está sim dando um testemunho celestial, um testemunho de cristão, e a perseguição é por causa de Jesus Cristo, sim. Então, nós não agradamos a todos, temos que ficar atento, porque até nas tradições, até naquelas mínimas coisas, vão tentar nos prejudicar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.